Segunda-feira, 25 de julho. Seja muito bem-vindo ao X da Questão, seu programa semanal de notícia sem distorções. Aqui nós trazemos fatos e emitimos nossa opinião sobre o que acontece nas nossas Minas Gerais e nas regiões aqui do Triângulo e do Alto Paranaíba. Eu sou a Gi Palerme e o time que me acompanha hoje já está a postos aqui para nós encontrarmos juntos o X da Questão, direto de Uberaba, Sanívia Avelar, que participa conosco pela primeira vez. Boa noite para você, Sanívia. Seja muito bem-vinda ao programa X da Questão. Obrigada, Gi, pelo convite. Boa noite, Omara. Boa noite, professor Maurício. E eu espero, poder agregar ideias ao debate e que tudo corra bem. E vamos que vamos. Tenho certeza que vai agregar muito. Boa noite, Omara, que não estava com a gente semana passada, nos deu um bolo. Boa noite, Gi. Boa noite, professor Maurício, Sanívia. Um prazer ter você aqui, viu? Pois é, Gi, semana passada eu estava festando, aí não deu para participar, mas eu sinto tanta falta, gente, mas hoje eu estou aqui, né? Boa noite aí ao pessoal de casa, obrigada pela audiência, né? E vamos lá, achar os X da questão, com pautas aí super interessantes. Não sai daí não, gente. É isso aí. E o bendito é o fruto entre as mulheres, professor Maurício Carneiro, boa noite. Boa noite, é um prazer enorme estar aqui novamente, rodeado por essas meninas. E estamos pensando no C3, hein? Não podemos esquecer do C3, né? O C3 é muito importante para a gente. É isso aí, a campanha, gente, que a gente iniciou a semana passada. É o curta, comente e compartilhe. É o C ao cubo. C ao cubo, isso, é o C ao cubo. Você que nos acompanha aqui semanalmente já sabe, mas eu gosto sempre de repetir, para quem chega no canal aí esporadicamente, né? O programa X da Questão, ele é um trabalho totalmente independente. Nós somos uma iniciativa particular, estamos aqui todas as segundas-feiras de forma totalmente voluntária, com o compromisso de trazer um jornalismo sem o filtro politicamente correto, que, em grande parte, distorce os fatos, né? Aqui, todas as notícias, os fatos, né, são depois comentados sob a ótica conservadora. Existe uma frase que é atribuída, eu não sei se é a essa pessoa mesmo, se eu estiver equivocada aí, depois o professor Maurício pode me corrigir, a um pensador norte-americano chamado Henry Thomas, que diz: grandes mentes discutem ideias, mentes medianas discutem acontecimentos, mentes pequenas discutem pessoas. Nesse programa, nós queremos estimular você e a nós mesmos a nos tornarmos mentes grandes, para falarmos sobre ideias, né? Então, a gente usa simplesmente o fato, o acontecimento, o evento, para trazer para você aí a análise das ideias, as ideias que estão por trás, para nos ajudar a compreender como o movimento revolucionário tem se entranhado em tudo o que a gente vive, em todas as políticas que são aplicadas, em todas as leis que estão aí sendo propostas, né? Então, aí depois você forma a sua opinião. Então vamos lá? Vamos começar para valer a edição de hoje. O Diretório Mineiro do Partido Liberal, que é o partido do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, reuniu seus filiados na última quarta-feira, dia 20 de julho, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, em Belo Horizonte. Durante a convenção da sigla, foram definidas as chapas de candidatos a deputados estaduais e federais. Por 40 votos a favor e 1 contra, os filiados aprovaram 50 nomes para concorrer à Câmara Federal nas eleições deste ano por Minas Gerais, além dos 7 que já estão lá e vão tentar a reeleição. Já para a Assembleia de Minas, por 35 votos a favor e 6 contra, o PL terá 78 candidatos. Entre os nomes que concorrerão a uma cadeira na Câmara dos Deputados Federais está a psicóloga uberabense Ellen Miziara, que você conhece, né, que faz aqui participações conosco. Já para a vaga na Assembleia Legislativa de Minas estão
o advogado araxaense Robson Merola de Campos, que você também já conhece, já fez participações aqui conosco, e o policial militar e vereador em Uberlândia, Cristiano Caporeso. A gente também já trouxe aqui muitas notícias que o envolvem, né? Ele até fez também uma entrevista conosco uma vez aqui. A definição da chapa majoritária com o senador Carlos Viana para o governo, para concorrer ao governo do estado de Minas, e o Marcelo Álvaro Antônio para concorrer ao Senado, por enquanto segue em aberto. A convenção referendou ambos os nomes para as respectivas vagas, mas a decisão final foi delegada à Executiva Nacional do partido e a Convenção Nacional do partido está prevista para o dia 5 de agosto. Sanívia, a gente começa por você, aí para você fazer a sua avaliação, principalmente aí no que envolve a Ellen, né, que está aí em Uberaba, que você conhece bem e que você acompanha bem também, né? Sim, eu acho super importante a gente dar enfoque nos nossos, né, para a gente poder ter uma força, começar com essa força de políticos conservadores pelo município, né, depois, em 2024, na vereança. E a Ellen, eu conheço ela há uns 20 anos, mais ou menos, é super gente boa, ela engajou na política não tem muito tempo, tem pouco tempo que a Ellen se engajou com a política. E ela tem se mostrado, assim, surpreendentemente interessante, inteligente e focada com o conservadorismo, com os nossos princípios, com o que a gente está querendo e pregando. O Caporeso também, e o Caporeso eu o conheço pelo posicionamento dele, né, na vereança em Uberlândia, acho ele ótimo, excelente, e a gente acha que está com uma boa dupla, né, a Ellen e o Caporeso. O Robson Merola eu não o conheço, mas está no partido, deve ser conservador também, então a gente tem que focar nessa turma do conservadorismo, com os mesmos pensamentos nossos, e já pensando em 2024, não só agora, né, porque a gente forma dentro das nossas câmaras municipais umas turmas que tá difícil, aqui pelo menos em Uberaba, 90% esquerda, né, 99,9% a Câmara é esquerdista. Então, uns absurdos que a gente ouve, que a gente vê dentro da nossa cidade. Então, a gente tem que começar a trabalhar isso já para 2024 também. E agora, nesse ano, eu acho excelente. Parabéns para a Ellen e para o Caporeso, né? É uma dupla que eu acho que tem tudo a ver e que, se Deus quiser, a gente vai conseguir elegê-los. Perfeito. Quem pode falar muito bem do Robson Merola aqui, porque conhece, né, Omara? Eu acho que é você e o professor Maurício que são mais próximos. Eu o conheci, deve ter menos de um ano, né? Mas é uma pessoa excepcional que durante a pandemia fez um trabalho fantástico na cidade de conscientização, para as pessoas não se desesperarem, né? Principalmente diante desse pânico que a mídia fez aí com esse vírus chinês. Traz para a gente aí o que você fala do Robson Merola. Eu sou suspeita para falar do Robson Merola, porque eu acho ele uma pessoa fantástica. Eu fiquei conhecendo ele na pandemia também, né? Porque foi uma época muito difícil para mim, né? Para o meu nicho, né? Que é as academias. Então, ele foi, assim, uma luz no fim do túnel, assim, quando todo mundo queria fechar tudo, e o Robson estava lá lutando, né, pela gente. Então, assim, eu fico muito feliz de ver, dele ter aceitado, né, dar a cara a tapa e entrar nessa luta aí, né, nessa disputa, que a gente sabe que não é fácil, né, mas é uma pessoa excelente, e eu convido todo mundo aí a conhecer o trabalho dele, desde sempre, não é de agora que ele está mexendo com isso, não, viu? Desde sempre ele está aí dando opinião, né, falando as coisas. E eu fiquei muito feliz, né, de ter ele aí nessa disputa e poder dar meu voto para ele. E a gente tem muitos nomes bons também, né, e
para essa eleição desse ano. Todos são nomes muito bons. A Ellen, né, o Caporeso, né, nem se fala, já faz um trabalho muito bom lá, né? Então, a gente tem aí a chance de mudar, né, os rumos do nosso Brasil aí, né, votando em pessoas conservadoras, patriotas, né, que lutam aí de verdade por nós, né, que podem lutar, né, de verdade por nós, pela nossa liberdade, né, lutar por pautas que a gente também defende, né, que é contra o aborto, contra a ideologia de gênero, e por aí vai, né, contra as drogas, né, eu estou observando por aí, na hora de escolher o meu voto, tá? Mas a gente não pode esquecer, pessoal, desse pessoal aí que está buscando a reeleição, tá? Eu estou aqui novamente para poder abrir o olho do pessoal aí, tá? Porque na época da pandemia, né, eles seguiram aí, né, aquela política do fecha tudo, né, cerceando liberdades, né? Então esse pessoal está buscando a reeleição, tá, gente? Então a gente tem que ficar esperto para a gente não reeleger esse tipo de político, tá? Porque eles proibiram a gente até de fazer uma caminhada na rua, tá? Eles colocaram lá toque de recolher. Então, pelo amor de Deus, a gente não pode esquecer desses políticos aí que estão querendo se reeleger, tá? E também naqueles que não fizeram nada, deixaram aí esses tiranos brincando de ditador, né? A gente não pode esquecer desses também, não, que ficaram parados, sem fazer nada, tá? Não defenderam a nossa liberdade também. Então, esses não merecem o nosso voto. Então, vamos dar oportunidade aí para esses novos nomes que estão entrando, né? E para esses que também que já estão há tempos aí lutando por nós, tá? Então, é isso, gente. Eu queria dar parabéns aí para a Ellen, né? Que é nossa companheira aqui, né? De bancada, que ela tenha muito sucesso aí nessa empreitada, né? É um excelente nome, tá? É minha candidata também. E Robson Merola, parabéns para ele também, Caporeso, são excelentes nomes, tá, pessoal? Pode confiar nesse pessoal aí que o nosso Brasil vai estar em boas mãos com eles aí, tá? É isso. Vai dar gosto de votar esse ano, viu, gente? Com tanta gente boa. A gente vai estar bem representado, e o presidente, principalmente, né? Eu acho que a gente tem que olhar muito isso também, tendo uma base de governança, né, professor Maurício? Eu quero destacar que a composição da chapa do PL em Minas Gerais é da melhor qualidade. Eu vou citar apenas um nome, o Nicolas, né? O Nicolas é um jovem, um garoto que tem se destacado por defender pautas conservadoras. Ele é um rapaz corajoso, destemido, né? E não é a sua pouca idade que o torna pouco experiente ou inconsequente. Ao contrário, ele está devidamente qualificado para cumprir com galhardia o mandato dele. Então já começa pelo Nicolas, tem outros excelentes nomes, né? Nós vamos descendo agora, chegando aqui ao Alto Paranaíba e ao Triângulo Mineiro, né? Então temos 3 representantes de excelente qualificação, que é a Ellen em Uberaba, o Robson aqui em Araxá e o Camporeso em Uberlândia. Todos 3 são nomes de alto gabarito. Eu conheci o Merola, o Robson, na época da Operação Lava Jato. Eu sou professor, e aí eu chefiava, eu era tutor de um grupo de pesquisa, e eu levei a promotora de justiça de Araxá, juntamente, eu a convidei para ir lá até a escola onde eu trabalhava, para falar sobre a Operação Lava Jato. E isso despertou um furor enorme, né, de um setor, né, da comunidade que era absolutamente contra, e protestaram, fizeram uma série de atos, né, com relação a isso, me criticaram, né, por eu estar levando a política para dentro da instituição, e não era política, era esclarecimento. E o Robson foi lá nesse dia e
e mostrou a posição dele enquanto advogado, porque ele é advogado, e a promotora fez uma exposição fantástica, né? E naquela época nós todos estávamos enamorados do Sérgio Moro, né? E por incrível que pareça, a promotora de justiça aqui de Araxá, ou ela é conterrânea do Sérgio Moro, ou ela estudou na mesma faculdade do Sérgio Moro, então havia uma certa ligação, né? E a questão, fiquei conhecendo o Robson, né, nessa etapa. Depois nós enfrentamos toda aquela batalha do impeachment, né? E eu e outros amigos aqui de Araxá, nós lideramos as manifestações, né? E o Robson também participou. E eu tenho acompanhado ele nas redes sociais, né, e vejo que ele tem uma disposição enorme para ajudar as pessoas, né, para levantar questões que precisam ser levantadas, né, principalmente aquelas questões que envolvem não aceitar o politicamente correto, porque o politicamente correto é uma ditadura que está, né, impedindo o debate, impedindo o diálogo, né? O politicamente correto, ele está tentando uma hegemonia intelectual com as pessoas, né? Então nós precisamos ter o cuidado, né, de não aceitar essa hegemonia, essa ditadura intelectual. E o Robson tem se destacado nesse aspecto com muita eficiência, né? Recentemente ele comprou uma batalha aqui de um filme que foi exibido numa escola de ensino secundário para crianças, para adolescentes, um filme que é polêmico, né? E ele teve a coragem de levar isso nas redes sociais, né? Então foi uma posição muito boa, né, que valoriza essa história que eu estou dizendo. Quer dizer, a gente tem que lutar contra a hegemonia, né, do politicamente correto, senão nós seremos sucumbidos, né? Nós estamos sendo tolhidos o tempo todo de expressar a nossa opinião. Tudo é crime, tudo é assédio, tudo é desrespeito, e não é por aí. Então, eu acho que o Alto Paranaíba e o Triângulo Mineiro estarão muito bem representados com os seus candidatos conservadores para o pleito de outubro próximo, né? Eu desejo felicidade a todos e muito sucesso, que os três aqui, nossos conterrâneos e co-conterrâneos, digamos assim, tenham os seus mandatos consagrados pela vontade popular. É o que a gente mais espera, né? Que principalmente esses três aí que estão se comprometendo e dando a cara a tapa para fazer essa base ao presidente, que eles tenham sucesso. Então, vamos seguindo, mas antes da gente partir para o próximo assunto, olha, eu quero lembrar você que nos acompanha que todo o conteúdo que a gente traz aqui para o debate semanal, ele fica disponível também lá no meu blog, no endereço www.gipalerme.com.br. Além de ler em forma de artigos, né, todos os assuntos que são debatidos, os episódios completos também estão lá. Tudo na sequência, bonitinho. Se você quiser, aí, tiver perdido, tiver dificuldade com o YouTube, eles estão lá. www.gipalerme.com.br. Seguindo em frente para o próximo tema em debate, a gente vai agora para Belo Horizonte. Após quase 7 anos de disputa judicial, a Prefeitura de Belo Horizonte desistiu de cobrar uma dívida no valor atualizado de quase R$30 mil de IPTU contra o então prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, do PSD. Iniciado em 2015, o processo por falta de pagamento foi movido pela Fazenda Pública de Belo Horizonte por meio da Procuradoria Municipal e cobrava o pagamento do imposto predial e territorial urbano de um imóvel de Calil localizado na região da Pampulha, na capital mineira. Mas em fevereiro de 2022, na reta final do mandato
de Calil. O ex-prefeito renunciou no dia 20 de março para disputar a eleição ao governo de Minas. O município mudou de ideia, desistiu da ação, alegando que havia um outro processo interno sobre esse assunto em andamento. O despacho da Procuradoria não especifica que processo é esse. A dívida tributária neste imóvel se iniciou, segundo a ação, em 2003. Professor Maurício? Eu fico pensando, né, como é que alguém que está em débito com uma prefeitura se candidata, né, não tem a sua candidatura impugnada, consegue se eleger, vai além, agora é candidato ao governo do Estado. Eu acho que a gente tem que sempre lembrar daquele ditado romano: não basta a mulher de César ser honesta, ela precisa parecer honesta. Então, quer dizer, qual é o conceito de honestidade, né, que esse senhor tem com a coisa pública? Né? Ele tinha um processo, né, por falta de pagamento, não é falta de dinheiro, porque o imóvel dele deve ser um imóvel portentoso e ele não deve ter somente um imóvel, né? Isso talvez seja somente a ponta de um iceberg, das coisas, digamos, não republicanas, né? Da biografia dele. Né? Mas como é que a nossa justiça eleitoral permite uma coisa dessa? Né? Isso não deveria ser permitido de forma alguma, alguém que deve ao município se candidatar, né? Então, independente das razões pelas quais, né, o processo foi estagnado, digamos assim, devido à existência de um outro, né, o que me deixa extremamente desconfortável com o comportamento político desse senhor é o fato dele ser um devedor do município aonde ele se candidatou a prefeito. Eu acho que isso né, relembrando um ditado antigo, é o fim da picada, não é não? Como é que pode, né? Agora nós temos um exemplo, né, a nível nacional, né? Alguém que esteve, né, à frente do crime, né, por vários anos, agora retorna, né, a cena, retorna não, quer dizer, está tentando retornar à cena do crime. Como é que pode isso, né? E eu vejo pessoas com relativa importância na sociedade, porque eu acho que nós todos temos a mesma importância perante a sociedade. Existem pessoas que exercem posições, né, mais relevantes, mas a importância é a mesma enquanto cidadãos, somos todos iguais. Eu fico vendo essas pessoas defendendo o indefensável, né? Então, quer dizer, como é que alguém pode apoiar um candidato a ser prefeito ou a ser governador se ele é um devedor do Estado? Isso é uma incoerência, né? Então, é lamentável que isso aconteça no Brasil. Com toda certeza. Não deveria nunca ter tido a possibilidade de ser o candidato a prefeito. Sanívia? Então, engraçado, né? Porque a cobrança do IPTU é de competência do município, né? O fato gerador do imposto é o imóvel. Então, o imóvel existe, o proprietário existe e a dívida também, né? Como que se tem dois processos pelo município por uma mesma causa, né? Como? Então, por que isso foi cancelado? E é muito estranho, né? Tem que ter uma explicação, porque não tem como ter dois processos dentro de uma mesma instituição referente a uma mesma dívida. Então, era uma dívida que estava sendo cobrada em duplicidade? Talvez, ou não, eu não entendo. Mas isso demonstra, né, o caráter da pessoa que quer ser nosso governador, né? É o Calil, o ditador Calil, que fechou Belo Horizonte, que aprontou, fechou
lacrou comércios, né? Então, ele era firme em ser ditador, ele era um ditador com gosto, né? Então, a gente tem que ficar bem atenta a isso, porque ele é um ditador, e nós não podemos permitir isso no nosso estado, né? A gente estava no buraco, na era Pimentel, conseguimos começar a sair do buraco, e não podemos retornar, né, à lama. Não podemos voltar à lama, porque o Calil, ele exerceu o papel dele de ditador com uma tal... ele assumiu o papel de ditador com muita personalidade, ele foi convincente, né? E eu, pessoalmente, eu não quero um governador desse naipe aqui no meu estado. Ele me enoja, essa é a palavra. Eu não gosto nem de vê-lo falar, de dar entrevista, porque eu acho ele repugnante. Ele acabou com Belo Horizonte, acabou com o comércio em Belo Horizonte, e muita gente penou na mão dele nessa época de pandemia. Então, não temos condições, a gente não pode nem sequer pensar na possibilidade dessa pessoa assumir o governo de Minas. Um perfil extremamente ríspido, grosseiro, coronel. Sim. Professor Maurício, você pediu a palavra e antes da gente chamar a Omara para o debate? Pedi sim. Essa questão, né, do comportamento autoritário do Calil fica patente numa discussão que ele teve com o Nicolas, a respeito de um problema lá e tal. Ele foi tão deselegante, desaforado, ele conseguiu descer, né, no mais baixo dos patamares de uma discussão não racional. E, no entanto, o Nicolas, durante o tempo todo, o Nicolas manteve a postura, manteve a dignidade, manteve a educação, né? Então, olha só, um garoto, um jovem, demonstrando muito mais política, né, comportamento político, do que um senhor de idade, demonstrando apenas o seu autoritarismo, a falta de argumentos, né? E é patente nesse comportamento dele, né? É um comportamento inaceitável enquanto político, né? Eu lamento muito que os belo-horizontinos tenham dado a chave da cidade a esse senhor. Espero que os mineiros não façam a mesma bobagem, né? Não façam a mesma bobagem. Nós não temos uma tradição horrível como é a tradição do Rio de Janeiro, que sai do espeto e cai na brasa o tempo todo, né? Mas a gente tem aí, né, os exemplos de Aécio Neves, Anastasia e Pimentel, né? Principalmente Pimentel, que deixou o nosso estado em petição de miséria. Então, vamos lá, mineiro, não vamos falsear agora nesse momento. Firma o pé. Omara? Bom, pessoal, esse aí é o tipo de político que nunca mais poderia ocupar nenhum cargo público nesse país, né? Mas também, quando a gente vê aí, como o Maurício falou, a gente tem um ex-presidiário, né, concorrendo aí à presidência da República, né? Aí você já vê. Então, assim, esse homem, como a Sanívia bem colocou, ele se mostrou um ditador, né, da pandemia. Ele fechou o comércio, né, ele proibiu as pessoas até de caminhar, sentar numa praça, pra vocês terem ideia, né? Será que algum pai de família teve alguma dívida perdoada pela prefeitura aí? Porque não trabalhou na pandemia, né? Porque muita gente, né, foi impedida de trabalhar na época da pandemia e com certeza se endividou, né? Porque não trabalhou, como que vai pagar as contas, né, gente? Então, assim, será que a prefeitura, ela vai ter essa mesma benevolência com o cidadão de bem aí, com o cidadão pagador de imposto? Né? Fica a pergunta aí, tá? E a gente já falou do Calil aqui em programas passados, né, gente? Quando ele ameaçou aí um jornalista, de jogar o jornalista pela janela,
porque o jornalista falou de uma outra dívida dele, do passado. Então, assim, esse homem não gosta muito de pagar, não, né? Parece. Uma dívida milionária dele, tá? Ele respondeu assim para o jornalista: eu devo mesmo, né? Eu devo igual todo brasileiro, né? Igual todo brasileiro, tá bom. Brasileiro luta, meu filho, tá? Brasileiro luta, trabalha, é honesto. Nossa senhora, será que eu posso falar isso, hein? Será que eles vão mandar me prender? Cuidado, hein? Pois é. Agora, né? Tá virando moda. Então, Calil, nem vem aí se igualar ao brasileiro trabalhador, tá? Nem vem querer se comparar a gente, não. E eu vi aí também a assessoria do Calil dizer que, nossa, como que você sabe, né, como, pôr em dúvida, né, gente, se o imóvel é dele ou não. Então, assim, só faltava agora ele falar que é dos amigos, né, o imóvel, que não é dele. Só faltava essa, né, como aquele outro candidato fala. Então, assim, gente, todo dia é uma cusparada na nossa cara, é um tapa na nossa cara, sabe? Na cara do pagador de imposto, infelizmente. Então, esse homem aí, pessoal, ele está querendo ser o nosso governador, o governador do estado, um dos estados mais importantes desse país. Então, por favor, gente, analisem bem, pensem bem antes de votar numa pessoa dessas. A gente está aí com a arma na mão, que é o voto. Não vota numa pessoa dessa, por favor, pensa bem, analise as ações, o que esse homem fez, analise a ficha dele, sabe? Eu acho que a vida pessoal do candidato, ela não pode ser separada da vida política dele. Se ele é um cidadão comum desonesto, você acha que ele vai ser um político honesto? Não vai, tá? Então, tá aí para vocês analisarem, tá? Um candidato ao governo de Minas que não paga, tá? Então, só o início, né, da vida desse candidato aí. Candidato nó cego. Dá nota em goteira. É isso aí, gente, olha... antes da gente partir para a próxima pauta, eu quero convidar você para entrar lá no nosso canal do programa X da Questão no aplicativo Telegram. Ao acessar o aplicativo, basta você usar a lupinha para encontrar o programa X da Questão e clicar em entrar. Aí você tem acesso aos cortes temáticos. Cada edição do programa está lá, né, com os cortes temáticos certinhos, para ficar mais fácil para você baixar e compartilhar com quem você conhece. Ajudar aí as pessoas a terem mais esclarecimento. Que esse tipo de informação aqui, você não vai ver na mídia tradicional e muito menos comentada assim com tantos detalhes para que você saiba o que está acontecendo na realidade, né? Então, dando sequência aqui ao nosso programa, o Ministério Público Eleitoral pediu ao Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais a nulidade de todos os votos obtidos pelo partido Avante nas eleições de 2018 e, consequentemente, a desconstituição dos mandatos obtidos por seus 5 candidatos eleitos, sendo 3 deputados federais e 2 estaduais. São eles os deputados federais Luiz Tibé, Grace Elias e André Janones. Esse último é aquele que atualmente aí se tenta, né, se candidatar à presidência da República. E os deputados estaduais de Minas Gerais, Fábio Avelar de Oliveira e João Bosco. Esse último é o nosso aqui de Araxá, o Bosco mesmo, mas que agora não está mais no Avante, está no Cidadania. O pedido decorre de abuso de poder e ilegalidades que teriam sido praticados pelo Avante no registro de candidaturas ao inscrever cerca de 17 mulheres para supostamente disputarem cargos eletivos
naquele pleito, quando, na verdade, estava apenas simulando o preenchimento da cota de gênero que é prevista em lei. Agora, pasmem, essa ação, que só saiu, esse pedido, agora, ela transcorre desde dezembro de 2018. Omara? Não, gente, sério, tá cansativo, né, ser brasileiro. Nossa Senhora, faltando 5 meses para ele terminar o mandato. Gente, eles querem a nulidade dos votos, tirar quem foi eleito. Para que isso agora, gente? Me conta. Para que isso agora? Eles tinham que ter tido pressa lá atrás, vocês não concordam? Quando o cara foi, quando o pessoal foi eleito, né, os que foram lá. Tem como levar a nossa justiça a sério, gente? Nossa, tá cada dia mais difícil. Não tá? Sim, porque essa justiça eleitoral, pessoal, ela não faz outra coisa a não ser analisar essas questões eleitorais aí, tá? E para vir aqui, né, Gi, nessa altura do campeonato, 5 meses para o cara terminar o mandato dele, tá? Dizer que a eleição dele não valeu. Não, é uma piada mesmo. Esse país é muito cansativo ser brasileiro. Todo dia é uma coisa. Outra coisa, gente, essa questão aí das candidaturas das laranjas, né, que o pessoal costuma dizer, das mulheres aí, né, essa história das cotas de 30%, que na verdade é 30% do sexo oposto, né, pode ser que as mulheres ocupem 70% e os homens 30%, não necessariamente só mulheres, tá? Porque as mulheres, elas não são impedidas de entrar na política, não, tá, pessoal? Elas não entram porque elas não querem, tá? Elas não entram porque elas não se interessam mesmo. Ninguém impede mulher de se candidatar, tá? Então, assim, os partidos na época de eleição, o que eles fazem? Eles correm atrás de mulheres mesmo para entrar no partido. Correm atrás mesmo. E muitas entram apenas para compor a chapa lá, né? Muitas nem fazem campanha mesmo. Isso aí é bem notório, né? Outras cobram para participar, cobram dinheirinho para participar, não fazem campanha também. Outras também nem ficam sabendo aí quando acontece isso aí, ó, são intimadas, né? E ficam sabendo que estão participando de um processo na hora que recebem uma intimação, né? Então, gente, me parece que para cada uma mulher que desiste, que fica faltando, né, para o processo, 2 homens, tem que tirar 2 homens, não é isso? Por isso, eu acho que é isso mesmo. Então, por isso que os partidos fazem qualquer coisa para compor a chapa das mulheres, porque senão tem que diminuir a quantidade de homens do processo eleitoral. Né? E outra coisa que é ruim disso aí, pessoal, vem dinheiro para poder fazer a campanha dessas mulheres, né? Então, quando elas fazem elas aceitam ser candidatas laranjas, como aconteceu aí nesse caso, para onde que vai o dinheiro que teria que ser usado na campanha delas? Né? Para onde que vai esse dinheiro? Porque é dinheiro do povo, é dinheiro público, né? Então, esse dinheiro está sendo usado aonde, então? Fica uma pergunta, fiquei me perguntando isso. Então, eu me lembro, nas últimas eleições municipais, que inclusive eu participei, né, eles iniciaram uma campanha, né, em apoio às mulheres que eram, assim, oprimidas e induzidas a serem candidatas laranja. Eu me recusei, né, a participar dessa campanha, porque, assim, eu entendi que elas poderiam falar, não, eu não vou participar, eu não vou ser candidata a laranja. Alguém obriga a mulher a fazer esse tipo de coisa? Então, assim, eu me recusei, eu falei assim, não, eu não vou fazer essa campanha, porque eu acho que se ela fez é porque ela não é honesta mesmo. Não vou fazer essa campanha, não, tá? E
Eu acho que a pessoa ela tem que ser honesta sempre. Não, as pessoas acham que a honestidade ela tem que ser só de vez em quando, né? Não é ser honesto sempre, sabe? Então, eu jamais apoiaria esse tipo de campanha, tá? E outra coisa, isso que eu estou dizendo não é violência contra a mulher, tá, pessoal? Não é violência contra a mulher. Então, eu achei muito desnecessário, tá, mexer com essa ação aí agora, nos 45 minutos do segundo tempo, tá? Eu acho que a justiça falhou mesmo, deveria ter feito isso lá atrás. É isso. Sanívia, eu não apoio de forma nenhuma essa lei de cotas aí, que destina uma quantidade de mulheres aí, mas já que ela existe, ela teria que ser cumprida, né? Assim, a gente pensa que ela deveria ser cumprida, e já que não foi, realmente tem que punir. Agora, punir faltando 5 meses para acabar o mandato, isso tem alguma lógica? E aí eu me pergunto, né, o dinheiro da gente vai para o ralo, né, porque quem está pagando o salário do Ministério Público somos nós, e eles não estão trabalhando, então, porque se desde dezembro de 2018 essa ação está sendo proposta, e só agora, né, qual que é a dificuldade, o que demorou tanto para eles chegarem nesse resultado final que já era conhecido. Então, assim, a gente está pagando o salário de um bando de gente que não trabalha, né? Não trabalha bem. E, por outro lado, também nós estamos pagando os salários, né, dos nossos excelentíssimos deputados, né, que agiram, estão errados, né, pelo partido ter tomado essa decisão. Então, é uma sucessão de erros, né? E aí você fica pensando, eu estava pensando isso. Bom, o cara lá, o Janones lá, ele não teria que ter, o mandato dele está zerado agora. Então, quem que seria no lugar dele? Porque teria que ter outra pessoa eleita no lugar do deputado. Então, vai puxando um fio da meada que é só problema, só problema. É o que o Mara falou, todo dia, né, é um flash, né, um tapa na cara, é um problema para resolver, e que a gente não acha o responsável, a solução, o porquê daquilo. Então, o Ministério Público é mesmo inacreditável que ele tenha se debruçado, né, por 4 anos em cima de um problema que a resolução tinha que ter sido imediata, né? No mínimo, acho que no máximo 6 meses, teria tempo suficiente para você falar, não, foi eleito, mas está errado, tchau, assume o suplente, o outro, e pronto. Agora vai fazer o quê? Né? Fazer o quê? Apesar que eu gostei, viu, do Janones, tá? E não desce, né? O Danone não desce, mas não desce mesmo. E, então, é inacreditável. Quem paga isso, né? Somos nós. Esse Danone tá estragado, Sanívio? Esse Danone tá estragado, faz mal pro estômago, ainda é burro, né? Porque o cara é burro. Falar que o presidente da Argentina é o Macron, né? Ainda fala o Macron da França, quer dizer, é brincadeira, né? É para acabar o Pequi do Goiás mesmo, não tem jeito. Nossa, tadinho, gente, eu fico com dó. É um cara que se infiltrou na política, né? Ele se infiltrou na política, dando um de bom moço, né? E o cara é um puta do esquerdista. Mas é o que mais está tendo, né? Oi? O que mais está tendo aí é política aí, ó. Como é que fala? Verde por fora e vermelho por dentro. Político melancia. Melancia, né? Político melancia, né? E até complementando o que a Mara falou sobre reeleição, tem muito político aí que se faz de bom moço, que a gente acha, tal. Se você for pegar as votações da pessoa nesses últimos 4 anos, toda votação contra
pauta do governo, tudo contra o povo, só deu bola fora. E o cara posa de bom moço, tira foto ali do lado do presidente a hora que ele vem aqui no nosso caso aqui na Exposebu. Então a gente tem que ter cuidado com as pessoas que têm cara de bom moço, que a gente acha até que é bom moço, né? Que tem alguma pose de bom moço e é complicado. Então, o Janones, ele não vai se reeleger, né? Porque ele está candidato a presidente, né? Acho que tem 1% dos votos, né? 0,9% ou 1%. Então, ele deve estar feliz. Mas ele não vai ver o Macron, não. Não vai encontrar o Macron. O Macron não vem para a posse dele. Professor Maurício, a gente avaliando aí por esse ponto que a Sanívia trouxe, né? Tudo o que essas 5 pessoas votaram, os projetos que eles pensaram, que eles protocolaram, aquilo que eles deixaram de votar, tudo isso, nesses últimos 3 anos e 7 meses. Pensa, assim, é só o cidadão mesmo que toma prejuízo em tudo isso, né? É tão complicado, não é? Porque vamos começar pelas cotas, né? Essa lei, ao meu ver, é uma lei esdrúxula, porque as leis, elas são motivadas para resolver questões que estão criminais. Então, a lei existe para impedir um crime, ou, se o crime foi consumado, que ele seja punido. Qual é o crime de não ter mulher na política? Nenhum. Você não pode, por uma lei, obrigar que os partidos políticos tenham um determinado número de mulheres. Se a gente pegar toda a história, né, da democracia ocidental, começar lá na Grécia, né, somente os patrícios, né, digamos assim, somente uma pequena parte da população de Atenas votava e decidia, né? Isso faz parte da evolução natural das coisas, né? Esse é o pensamento conservador. A gente pega o que é bom do passado, melhora no presente e leva para o futuro. E essas coisas foram evoluindo, passamos por vários processos ditatoriais, autoritários, desde a Grécia até chegar no século XXI, né? E ainda temos todas essas coisas. E a mulher, né? A mulher, ela foi tendo a sua importância reconhecida ao longo do tempo, não por força da lei, porque as pessoas precisam mudar a mentalidade, isso é evolução, é conhecimento, né? Então, a Angela Merkel não foi premier da Alemanha por causa de uma lei. A Margaret Thatcher não foi primeira-ministra da Inglaterra por causa de uma lei. É porque ela tinha uma trajetória política. Ela se interessou por isso. Angela Merkel também, e tantas outras mulheres importantes na política, né? Em todos os países do mundo, elas se interessaram e são importantes, né? Mas isso tem que ser um processo natural de escolha, de determinação. Eu sou contra a qualquer tipo de cota, né? Daqui uns dias, né, seguindo o pensamento do politicamente correto, nós vamos ter cotas para trans, cis, sei lá o quê, né, japoneses, chineses, negros, italianos, né? Isso, na política não se representa grupos, se representa o cidadão. A política não é o resultado da representação de um grupo, é a representação do cidadão através de um mandatário que deve ter um posicionamento político, e por causa desse posicionamento político, das suas ações, ele vai ser escolhido por aqueles que votam, mas não necessariamente por representar X, Y, Z. Então há uma confusão enorme, quer dizer, qual que é o papel das mulheres na política? É defender as mulheres? Não, defender os brasileiros, independente do sexo, né? Independente de ser homem ou mulher, esse é o papel de qualquer político, defender os brasileiros, defender o povo, né? O povo não tem
identidade sexual, é o povo, né? A partir do instante que você começa a defender minorias, você começa a criar segregação. Então, o Brasil está muito segregado, né? O Brasil foi sendo segregado aos passos por essa ideia do politicamente correto e as pessoas se separando e se distanciando. Então, primeiro, sou contra a cota. Essa lei é esdrúxula, ela deveria ser revogada, ela não tem causa para existir. Não é? A outra coisa é o seguinte, eu não sei quantas idas e vindas esse processo teve lá na justiça, porque aqui no Brasil existe uma quantidade de recursos e recursos sobre recursos e recursos sobre recursos, e que eu acho que isso tudo deve existir, isso na justiça comum, né? Eu imagino que na justiça eleitoral também. Então, quer dizer, o partido deve ter vindo atrapalhando essa decisão o tempo todo, porque imagina, perder os cargos, perder a verba partidária, perder os recursos do fundo eleitoral, o partido não quer isso de jeito nenhum, ele quer manter isso, né? Então eu não acho, eu vou discordar da Sanívia, eu não acho que os procuradores deixaram de cumprir seu papel, não. Eu acho que eles foram impedidos de cumprir o papel. É lamentável que uma decisão dessa ocorra há alguns meses da eleição, né? Não há como retroceder no tempo, não há como desfazer todas as coisas que essas pessoas que estavam eventualmente ocupando o mandato irregular, né, fizeram. Então, olha só que coisa absurda. Então, é preciso simplificar a justiça, é preciso deixar de promulgar leis absurdas e esdrúxulas, né? E as leis precisam atentar para as necessidades da sociedade, e não para atender uma ideologia do politicamente correto, de cotismo, etc, etc. Vamos parar com isso, definitivamente. Isso não ajuda em nada a nossa evolução enquanto sociedade. Com certeza. Aumenta a segregação. Aumenta e muito a segregação, né? Olha, vamos seguindo, então, para tentar encontrar o X da questão no último assunto em pauta aqui nessa noite. A Polícia Civil de Araxá desencadeou na sexta-feira, 15 de julho, a Operação Ledo Retro, do latim revidar, que tem o foco no combate ao tráfico de drogas. Na operação foram cumpridos 17 mandados de busca e apreensão e 8 pessoas foram presas. O delegado Vinícius Ramalho, que conduziu a operação, observou que os jovens têm se envolvido com as drogas mais cedo. Na operação, por exemplo, todas as pessoas presas têm entre 18 e 25 anos. Apenas um dos 8 presos tem 30 anos completos. O delegado também destacou que os envolvidos são de classes sociais distintas. A operação cumpriu mandados em vários bairros da cidade. Os presos foram encaminhados para o presídio de Araxá. O delegado ressaltou que a operação teve foco no combate à criminalidade como um todo, e durante as buscas foram apreendidos crack, balança e dinheiro. Sanívia? Eu vou me arriscar a falar que, sob a minha visão, o Brasil tem um comando, um poder paralelo que é o narcotráfico, né? A gente vê o que está acontecendo, não só aqui na região, mas o que aconteceu no Morro do Alemão, né? E um helicóptero foi atingido por baterias antiaéreas, né? As pessoas não estão conseguindo sair de casa por causa de tiroteios comandados pelo narcotráfico. É uma coisa muito séria, porque esses 17 mandatos, essas 8 prisões que foram feitas, eles pegam os peixes pequenos, né? É o aviãozinho, o traficantezinho ali e tal, mas o dono da coisa mesmo, quem comanda, eles não pegam, e isso parece que não tem fim, né? A gente não tem sossego, porque todos têm filhos, têm sobrinhos, tem alguém que conheça, que sabe como que é o oferecimento de droga dentro de uma escola, né? Como é que funciona isso em faculdade, em festas.
tá uma coisa tão escancarada, né, que tem até cantora que mostra o rabo falando que vamos liberar as drogas, né, vamos liberar as drogas, tem que liberar a maconha, tem que liberar as drogas. E por que não? Fulano usa, mas não acontece, ele sabe como usar, tal. Gente, isso é uma desgraça para uma família, é uma desgraça para o ser humano que é consumido por isso, né? E então eu vejo com um dó danado que essas pequenas prisões elas não vão acabar com o narcotráfico, né? Tem que haver uma política séria de combate às drogas, mas séria mesmo, né? A política de combate ao narcotráfico, às drogas, né? Isso se o STF deixar, porque ele liberou o André do Rap. Ele proibiu a polícia de fazer operações em determinadas áreas, por exemplo, no Rio de Janeiro não pode subir o morro, não pode, né, não pode perturbar o sossego dos traficantes, né? Então, eu vejo com muita tristeza que parece que a gente nada e morre na praia, né? Apesar dessas grandes apreensões que têm sido feitas no país todo, é uma coisa que parece que não tem fim, né? Não sei o que acontece. O poder paralelo é poderoso, né? E a gente tem que pedir ajuda, muita ajuda divina, para poder entender e achar uma melhor solução para o problema. É triste, é muito triste a gente saber disso, muito triste. Eu vejo com tristeza esse tipo de situação de apreensão de drogas. Apreende-se a droga e o dono dela, né, está solto. O peixe pequeno fica preso, o tubarão está solto. É muito triste isso, muito complicado. Acho de difícil solução para os próximos 20 anos. Infelizmente. Sendo sincera. Professor Maurício? Bom, em primeiro lugar, eu queria colocar minha posição a respeito de drogas. Sou contra. Não sou usuário, né? E acho que isso é um mal absurdo da sociedade, infelizmente incentivada por muitos atores, né, sociais, principalmente a classe artística, né? A classe artística se locupleta, né, dessa infração, né? Tanto que dizem no Rio de Janeiro que os maiores clientes, né, são aqueles que moram na Zona Sul, né? Os maiores clientes da droga não são o pessoal dos morros, das favelas, não, é o pessoal da Zona Sul, o pessoal abastado, que tem bons empregos, bons trabalhos, que teve boa educação, principalmente boa educação, né? Boa educação em bons colégios, em boas universidades, e principalmente tem dinheiro para consumir. E nunca param para pensar o mal que esse prazer que ele está tendo, né, provoca, né, numa série de outros atores que são afetados por assassinatos, violências e etc. Eu acho que combater o tráfico não resolve o problema. Eu acho que deveria combater a produção. Se houvesse um esforço dos governos, né, mundiais a respeito de, assim como fazem com a energia atômica, né, não se pode produzir energia atômica. Existe um conselho, né, mundial que impede o enriquecimento de urânio. E se o país, porventura, resolve fazer isso, ele se torna um pária, que é o caso da Coreia do Norte, né? E é o que o Irã tentou fazer, né? O Iraque, né? Esses países ali do Oriente Médio tentaram fazer e eles são constantemente vigiados, né? Então, as superpotências atômicas
elas são poucas, né? As duas exceções são a China e a Coreia do Norte, né, que entraram de trabanda, né, nesse caso, e fora disso não se faz mais energia, enriquecimento de urânio no mundo atual. Então eu acho que isso seria a única maneira de combater as drogas, seria impedir a produção. Todo mundo sabe onde as drogas são produzidas, todo mundo sabe o poder desses produtores de droga nesses países. Então, isso é a única coisa que pode ser resolvida, né? Atualmente existem drogas que ainda têm um componente, digamos, natural, né? Por exemplo, maconha, cocaína, mas existem muitas drogas sintéticas, né? E essas drogas sintéticas, elas são feitas em laboratórios. E os produtos químicos para produzir essas drogas, eles são controlados, né? Então, se isso está chegando num laboratório irregular, é porque ele está faltando controle. Está faltando controle do produtor ou do revendedor desse produto. Então, eu acho que se não combater a origem do problema, que é a produção, isso nunca vai resolver. E cada vez mais eu vejo no cinema, em todo lado, uma normalização do uso das drogas, né? É filme, todo mundo fumando um baseado, dando uma cheirada na cocaína. Isso é a realidade atual? Mas precisa mostrar? Precisa mostrar? Quer dizer, precisa normalizar, acha que isso é normal, que isso... o cigarro, por exemplo, é proibido, né? Existem leis que proíbem o aparecimento de cigarro, né? E isso, de uma certa forma, diminuiu muito o consumo de cigarro. Foi uma lei boa, né? Diminuiu a propaganda. Não existe uma propaganda de droga oficial, mas a propaganda subliminar das drogas é impressionante. E depois ainda tem mais, tem o apelo da contravenção, que é muito caro, né? Aquela coisa, eu vou fazer uma coisa errada, isso é muito caro para adolescente, para jovem, né? Mas fulano usa, né? E aí eu já vi tanta gente vir defender droga para mim, né? Que droga é legal, que... Oh, meu Deus, que coisa, né? Que coisa difícil, né? Eu tenho muita pena desse povo. Muita pena. Se não combater a produção, nós nunca teremos uma solução para isso. A outra coisa é liberar geral, né? Libera geral e vê o que acontece, né? Então, vamos ver, de repente, né? De repente, a liberação total, né? Vai culminar, né? Com uma alternativa contrária a isso, porque eu acho que se liberar as drogas, né? O mundo vai entrar em caos, vai virar um caos, né? E toda vez, isso é uma questão filosófica. Das cinzas nascem alguma coisa. Quem sabe? Quem sabe que uma liberação total, né? Eu não estou dizendo que eu sou a favor, não, de jeito nenhum, né? Eu estou colocando cenários, né? Ou vamos atacar a produção, não o comércio, a produção, ou vamos liberar tudo, vamos ver o que acontece. Eu sinceramente, eu não quero liberar tudo, não, tá? Eu gostaria que atacassem a produção. Com certeza. Que é muito triste, né, Omara? O que a droga faz com o ser humano. Só quem teve casos na família aí é que sabe, né? Como é sofrido ter alguém que está envolvido com drogas. Então, assim, com certeza a Anitta, ela não deve ter ninguém, né, na família que sofreu isso, tá? E deve morar em Nárnia também, a Anitta, porque toda cidade tem uma Cracolândia, né, gente? Em proporções diferentes, mas toda cidade tem um lugar ali onde as pessoas usam drogas e ficam ali, mortos-vivos ali, né, gente? E ela finge que não tá vendo isso, né, pessoal? Complicado. Então, assim, onde que a Anitta tá com a cabeça, meu Deus, de pedir apoio
para um absurdo desses. Eu fico assim... Ela tem cabeça, Almara? Não tem, né, professor? Ela é muito inconsequente. Muito inconsequente. Então, assim, as estatísticas, elas mostram, né, que a legalização, ela não diminui o consumo, ela não diminui o contrabando, tá? Nos lugares aí que já passaram por esse processo, tá, pessoal? A Califórnia é um exemplo, a própria Ana Paula Henkel comentou isso nos Pingos nos Is, esses dias para trás, essa semana. Então, quem é que vai comprar droga legalizada, pessoal? Quem é que vai comprar droga, com certeza vai ser mais cara, porque vai ter impostos embutidos aí. Então, assim, a pessoa pode comprar na boca, vai comprar uma droga legalizada, com um preço mais alto. Então, sempre vai ter alguém vendendo, né? A gente sabe disso. Então, assim, a legalização você já sabe, né? Então, o sonho desse pessoal é ter droga vendendo aí no supermercado, vendendo droga em loja. O sonho deles é esse, as drogas ter licença, né, da Anvisa, da Vigilância Sanitária. É o sonho da Anitta ter isso, né, gente? Mas vamos pensar um pouquinho aqui. Vocês acham que traficante, eles vão obedecer leis, regulamentos de Anvisa, de Vigilância Sanitária? Né? Você acha que esse pessoal aí, eles vão pagar impostos, pessoal? Gerar emprego? Então, e tem outra coisa muito importante, pessoal, e perigosa também, né? Que a pior consequência da liberação das drogas no outro dia da liberação da lei, eles vão colocar muito traficante na rua, né, pessoal? Não vão? Ué, porque a lei penal, ela retroage, né, para beneficiar o réu. Então, vocês já imaginaram, no outro dia, ter aquele montão de traficante solto na rua? Então, assim, é lamentável, né? A gente, com tantos problemas no Brasil, a gente ficar ouvindo a Anitta falar tanta besteira, né? A gente não tem um dia de descanso. Aí vem a Anitta e fala uma asneira dessa. Ela não sabe o que é ter um filho viciado. Ela não sabe. Então, ela deveria, sabe o quê? Ir lá visitar aquelas mães, né, que passam por isso. Ela deveria ir lá e perguntar para essa mãe que tem um filho viciado, ela deveria ir lá perguntar o que ela acha da liberação das drogas. O que essa mãe acha? Então, a minha opinião é o seguinte, eu acho que as drogas, o problema das drogas é um problema difícil, todo mundo sabe que é, mas eu acho que a gente precisa trabalhar na educação dos nossos filhos, estar próximo deles, sabe? Quanto mais próximo a gente estiver dos filhos, mais longe eles vão estar das drogas, tá? E o contrário também acontece, tá, pessoal? Então, a gente tem que orientar os filhos, a gente tem que falar dos riscos, a gente tem que explicar que não é brincadeira, que aquele prazer ali é ilusório, sabe? A gente tem que explicar isso para os nossos filhos desde pequenininho, gente. E o exemplo, né, pessoal? O exemplo é tudo, sabe? Porque fumar, beber, tem drogas lícitas aí, que pode ser uma porta de entrada para as outras drogas. Tá? Eu tenho uma amiga que trabalha numa clínica que ela disse que várias pessoas viciadas em drogas hoje começaram pela bebida. Então, a gente precisa orientar os filhos aí, tá? Então, pessoal, eu fiquei me perguntando, que no passado a gente ficava dizendo assim, diga não às drogas. E hoje, gente, a gente está vendo o quê? Liberem as drogas. O que está acontecendo com o mundo, pessoal? Então, eu só tenho a dizer a pedir, né, que Deus tenha aí misericórdia da humanidade. Com toda certeza, né? A gente está partindo para
uma sociedade assim muito parecida com a anarquia, né? Onde pode matar bebê, que não tem problema nenhum, um bebê que se estivesse fora do útero era a mesma coisa do que o que está lá dentro, a gente pode fumar um baseado, não tem problema nenhum, a gente pode tudo. A gente nem precisa mais ser homem ou mulher, a gente é o que a gente quiser. Hoje eu acordei, eu quero ser um cachorro. Aí eu saio de 4 aí na rua, não tem problema. A gente está partindo para um momento muito perigoso. A gente está chegando ao final, gente, aqui desse bate-papo gostoso. Alguém aí quer trazer algo a mais, algo em cima do que foi dito, ou sobre outro assunto, antes da gente encerrar? Professor Maurício? Eu gostaria de relatar um fato que aconteceu semana passada, que foi a reunião do nosso presidente com os embaixadores, né? Lembrando que o ministro Fachin, também convocou os embaixadores para uma reunião. Eu, sinceramente, não vejo necessidade desse tipo de situação. Quer dizer, por que o Supremo Tribunal Eleitoral tem que dar satisfação para embaixadores? Olha, nós somos uma nação soberana. O que nós fizermos aqui é da nossa exclusiva responsabilidade. Não temos que dar satisfação para o mundo, em momento algum. Então, eu acho que ele criou um precedente absurdo de reunir embaixadores para dizer, olha, vamos ter uma eleição, nós temos uma urna confiável, tererê, tererê, e olha só, vocês precisam aceitar o nosso resultado. Eles não têm que aceitar coisa nenhuma, não é da competência deles, não é do estofo deles, né? É da nossa gerência nacional aceitar ou não o resultado das eleições, né? E eu acho que, por causa disso, o presidente tomou a iniciativa de dizer, não, peraí, eu sou um crítico do sistema e eu quero me reunir com os embaixadores também e quero dizer para eles, né, que eu tenho críticas, né? E ele tem todo o direito. Se o outro lado pôde fazer, por que ele não pode fazer, né? Assim como eu também tenho críticas, né? Eu acho que o nosso processo eleitoral está equivocado. A gente precisava ter o voto impresso. E só não tem porque o Supremo Tribunal Federal não quis, desrespeitando uma lei que foi aprovada no Congresso, desrespeitando essa lei, né? E aí, depois da reunião, tal, houve o protesto, né, o mimimi geral, a gravação da reunião, ela estava na plataforma do YouTube, e aí eles retiraram sob protesto e tal. O YouTube, então, retirou a plataforma, retirou o vídeo, analisou e voltou com o vídeo e disse, analisamos e não há nada de irregular com a nossa plataforma. Então, eu quero elogiar a atitude do YouTube, porque, na dúvida, eu acho que a gente sempre tem que avaliar, e isso é a democracia, né? Isso é a democracia. Ele avaliou e voltou e falou, e vai ficar, porque não há nada de errado, né? Ele nem precisava ter feito isso, não precisava, mas eu acho que agiu democraticamente, né? Agiu de forma coerente, retirou, analisou e disse, eu dou a minha palavra, não tem nada de errado. E aí acabou, né? Acabou, agora não tem polêmica mais. Não há quem vá contrapor a política da própria plataforma. Então vai ter que fechar a plataforma, né? Então eu acho que as eleições no Brasil tomaram um caminho absurdo, né? Nós temos duas correntes. A corrente do STF, seus apaniguados e satélites, etc., e o resto do povo brasileiro, que é contra isso, né? A ponto de tentarem censurar o presidente da República. Ora, mas o que é isso? Mas o que é isso? Né? Isso não pode acontecer. Então é lamentável, né? Lamentável as coisas que vêm acontecendo no Brasil. Era isso que eu gostaria de comentar. Omara?
Bom, gente, eu só queria concluir aí o nosso programa, né, com uma preocupação que tomou conta do meu coração aí, devido a um acontecimento que aconteceu na sexta-feira, né? E um cidadão brasileiro, né, foi preso porque ele gravou um vídeo desabafando, né, colocando a sua opinião e as suas angústias com relação ao que está acontecendo aqui no país, com relação ao STF, com relação ao que está acontecendo, né? Igual a gente está fazendo aqui, né? Só que aqui a gente está fazendo em um grupo, né? E eu queria dizer para vocês que qualquer um de nós aqui, a gente está correndo risco também de ser preso a qualquer momento. Você aí de casa, você resolver falar alguma coisa. Então, assim, isso que aconteceu na sexta-feira me deixou muito assustada, viu, pessoal? Muito assustada. Porque até quando a gente vai ter liberdade, então? Eu posso ser presa pelo que eu falei aqui hoje? Amanhã eu posso estar presa, a Polícia Federal batendo aqui na minha porta, porque eu dei a minha opinião aqui sobre fatos, sobre coisas? A Anitta, será que ela pode se sentir ofendida pela minha opinião? Então, gente, tem uma coisa muito errada acontecendo nesse país, pessoal. Então, assim, se vocês ainda não acordaram do que está acontecendo, acordem, e acordem quem está do lado de vocês também. Um amigo, um colega de trabalho. Porque quem está assistindo esse programa aqui, ele ainda está na frente de muita gente que não faz ideia do que está acontecendo. Viu? Então é isso, é só dizer a minha preocupação com a atual situação que a gente está vivendo aqui nesse país. É isso. Então, nós chegamos ao final desse episódio, agradecendo muito esse time aqui de mentes questionadoras, que nos enriqueceu, trazendo aí opiniões a respeito dos fatos. Sanívia, mais uma vez, muito obrigada pela participação, boa noite, excelente semana para você. Infelizmente, gente, a gente teve um problema com a conexão da Sanívia, mas vamos encerrando aqui, então, a gente. Professor, muito obrigada mais uma vez aí pela participação. Boa noite para o senhor, boa semana. Eu que agradeço mais uma vez esse convite. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Boa noite, Omara. Boa noite, Gi. Boa noite, Sanívia. E que essa semana nos traga boas notícias, né? A gente está precisando tanto disso, está precisando tanto de um alento, uma boa notícia, uma coisa boa, né? Que isso venha, por favor, né? Boa noite, muito obrigado. Omara, boa noite, boa semana para você. Boa noite, Gi. Boa noite, professor Maurício. Boa noite, Lívia. Nome difícil, mais difícil que o meu. Boa noite para todo mundo aí de casa. Obrigado pela companhia até aqui, tá? Uma ótima semana para todo mundo, né? Que Jesus nos abençoe, nos dê força aí para continuar nessa luta, tá? Pelo país, né? Pela nossa liberdade, e que a gente seja muito abençoado aí com muita saúde também, tá? Boa semana para todo mundo. Beijo. Olha, para você que nos deu a honra aí da sua audiência em mais esse episódio, muito obrigada. A gente conta com você para multiplicar esse conteúdo com seus contatos. É o C ao cubo. É o C ao cubo. Curta, comente e compartilhe, tá? Esse link aí ao máximo no seu WhatsApp, com seus parentes, nos seus grupos do WhatsApp, também nos seus perfis nas redes sociais. Tenha uma excelente noite, uma excelente semana e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Tchau!